Olá, professor Gidalt mais uma vez aqui com vocês e hoje eu quero começar a dar ênfase em um tipo de reflexão que é a reflexão bíblica. Eu trago hoje especialmente esse texto de Atos capítulo 2 porque estamos celebrando o Pentecostes, né? Faz parte da nossa tradição cristã e eu quero fazer essa leitura de Atos capítulo 2 com vocês. Ao cumprir-se dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Quero dar ênfase nesse momento a uma maneira de compreender esse texto que ela, via de regra, é colocada de lado. Nós temos habitualmente, no decorrer da nossa história, sobretudo do século XVIII para cá, com a história dos grandes avivamentos que do pietismo foram caminhando até se transformarem no movimento pentecostal e neopentecostal. Mas nós temos uma tradição já muito forte falando do poder da unção do Espírito Santo, que o Pentecostes marca esse momento, marca a presença, o sinal, né, um sinal da presença do Espírito Santo, um deles que seria o dom de línguas, e muitos sermões já foram pregados falando do poder do Espírito Santo sobre os discípulos, que dava a eles condições de operarem sinais, dava a eles dons especiais para o exercício da sua missão, para a tarefa da missão. Não estamos aqui negando que, de fato, a presença do Espírito Santo pode trazer dons especialíssimos para que os cristãos desenvolvam a missão que o Senhor Jesus nos deu. A questão não é essa. Eu prefiro, nesse momento, acrescentar uma interpretação que está aqui, muito evidente no texto, mas que é desconsiderada e que faz parte, inclusive, do pano de fundo cultural, das tensões culturais que aparecem aqui em Atos. Eu estou falando especialmente da presença do Espírito Santo, que vem quebrando aquela lógica mais exclusiva da salvação que os judeus tinham. Nós temos ali uma tensão cultural muito grande, o povo de Israel vinha sendo sufocado por todos os outros povos, desde a época dos babilônios, depois persas, babilônios, assírios e depois os gregos. Agora os gregos eles tinham uma presença muito grande do ponto de vista cultural, eles iam difundindo a filosofia, a religião, a cultura grega como um todo, como um pacote. E essa imposição muitas vezes da cultura grega sobre os outros povos, dentre os judeus, isso provocou muito desconforto, porque eles não eram politeístas, eles eram monoteístas, eles tinham uma série de elementos aí culturais que eles queriam preservar. Então, vamos lembrar disso. Nós temos já uma tradição histórica de conflito entre os que são gentios e aqueles que são reconhecidos como judeus mais puros. Isso estava ali.
O Pedro, por exemplo, faz parte dessa tradição. Pedro não compreende o cristianismo como algo para além do judaísmo. O cristianismo é, na perspectiva de Pedro, um cumprimento das profecias do Antigo Testamento, e isso dava a ele um caráter judaico, né? É como se a salvação viesse dos judeus e ficasse por ali. Os apóstolos têm uma outra postura, especialmente o apóstolo Paulo. Por isso que tem essa tensão entre gregos e gentios em Atos dos Apóstolos. Nós devemos ou não devemos pregar a palavra aos gentios? E quando pregarmos a palavra aos gentios, devemos forçá-los a se adequarem à cultura judaica, à estrutura simbólica do judaísmo? Ou nós podemos falar do amor de Cristo, eles podem assimilar esse evangelho, mas dialogando com as suas especificidades culturais. O Espírito Santo, naquele momento, quando fez com que aqueles discípulos de tradição judaica começassem a falar em outras línguas, se comunicando com outros povos, outras nações, aquele mover do Espírito promoveu neles uma ruptura com toda a visão excludente de salvação. Uma visão que dizia que somente os judeus seriam herdeiros da salvação. Não, o Espírito Santo estava dizendo algo contrário. Estava dizendo, olha, vocês precisam romper essas barreiras e ir ao encontro de todos aqueles que estão necessitados dessa mensagem. Eles romperam barreiras culturais. E não romperam essas barreiras porque simplesmente queriam. Romperam pelo agir do Espírito Santo. Eu quero trazer essa reflexão para vocês. Que o verdadeiro avivamento da igreja significa quebrarmos também essas barreiras. Barreiras que refletem mais a nossa visão preconceituosa, a nosso modo de olhar para o outro dizendo ele é menor que eu, porque ele não faz parte do meu grupo. O Espírito Santo, quando aviva a sua igreja, e quando a igreja, de fato, está celebrando esse avivamento, aí eu quero diferenciar, né? Posso ter cultos avivados no sentido de animados, emocionantes, mas será que estamos dando ouvido à voz do Espírito e a esse dom não da glossolalia, da língua estranha no sentido de uma experiência estática, né? De uma experiência mística, isolada em um momento do culto específico, mas dessa experiência do falar em línguas como a ruptura dos nossos preconceitos para acolhermos aquele que sofre, para acolhermos a todo aquele que é amado por Deus. E a palavra diz que Deus deseja que todos sejam salvos. Não é concebível mais dizermos que estamos cheios do Espírito Santo e ao mesmo tempo cheios de rancor, de ódio, de exclusão. Isso não é avivamento. Avivamento do Espírito Santo, conforme Atos capítulo 2, quebra as barreiras do preconceito. Quebra essas barreiras. Porque não somos maiores que ninguém. E se existe um, é Cristo. E nele nos inspiramos. E o que ele fez foi romper tudo. E o Espírito Santo veio dando continuidade ao que Jesus fez e rompeu esses preconceitos. Essas meninices, esse etnocentrismo, ou esse comportamento classista que exclui os outros. Todas as estruturas de exclusão, de fundamentalismo, são questionadas pelo mover do Espírito Santo na sua igreja. O Espírito Santo nos ajuda a incluir as pessoas e não a excluí-las. O Espírito Santo ajuda o negro a conviver com o branco. O Espírito Santo ajuda o paulista, o sulista a conviver com o nordestino, com o nortista. O Espírito Santo quebra as barreiras desse elitismo classista que temos muitas vezes expresso no nosso país de forma tão violenta, tão escrachada. O Espírito Santo deve quebrar essas barreiras e não podemos então dizer que somos avivados pelo Espírito Santo e negamos a inclusão, negamos esse amor. Vamos pensar sobre isso. Avivamento é muito mais do que simplesmente termos um culto animado nas igrejas, um culto cheio de vida, que é importante, faz parte da nossa maneira de expressar a alegria da salvação, mas avivamento é muito mais do que isso. Essa é a mensagem que eu trago para vocês.
e peço que Deus tenha muita misericórdia de nossas vidas nesse momento.